rolou um referendo esse domingo na Itália, eu queria ter feito um vídeo antes, mas não deu, e o governo italiano foi derrotado no referendo. Vamos falar sobre as consequências disso, que estão basicamente acontecendo enquanto eu tô gravando esse vídeo, mas enfim. O que era o referendo? O referendo era uma grande reforma constitucional a ser feita na Itália, que, para resumir muito, ia centralizar mais poder no executivo, ia centralizar mais poder no primeiro-ministro de maneira geral, reduzindo os poderes do Senado e reduzindo os poderes locais das regiões, das cidades, etc., pondo mais poder na mão da federação, na mão do cabeça lá em cima. Originalmente, pelo jeito, o voto ia ser sim, mas ao longo dos últimos meses virou para um não, que ganhou por 60% a 40%. Ouch. E, como consequência disso, o primeiro-ministro Matteo Renzi falou, antes do plebiscito já tinha prometido isso e agora confirmou que vai renunciar. E aí mora o problema, que não é exatamente o problema, é um avanço, mas enfim, mas aí mora a situação que nós estamos agora. A Itália está essencialmente falida, faz um tempo já, a União Europeia está salvando eles, mas eles estão com vários problemas financeiros na organização financeira do país, e também eles têm alguns bancos meio que indo pro saco. O mais famoso deles, o Monte dei Paschi, que teve as ações chegando a valer 800 euros 2 ou 3 anos atrás, e hoje valem alguma coisa entre 15 e 20 euros. Cara, imagina se você tivesse comprado isso. Nossa, velho. De 800, tá, 800 foi um picão, vai 600 pra hoje pouco menos de 20, uau. E esse banco pode ir à falência basicamente a qualquer momento. Essencialmente eles estão tentando fazer alguns acordos para salvar esse banco. Se esse banco falir, alguns outros bancos italianos e alguns outros bancos europeus podem falir, e daí começa aquele colapso do castelo de cartas que a gente já viu em 2008, sort of. Só que provavelmente mais contido na Europa, por enquanto, pelo menos. O outro problema do Matteo Renzi renunciar é que existe um movimento populista político muito forte surgindo na Itália, que é o Movimento 5 Estrelas, Five Star Movement, que é um partido que é um bando de ignorante econômico bizarro, com umas ideias meio tortas. É um troço... Minha nossa senhora. Não dá nem pra começar a falar a bizarrice das ideias daqueles caras. Mas eles não são assim esquerda extrema nem nada, é só tipo, mano, vai dormir, cara, olha as ideias, minha nossa. Mas eles são anti-União Europeia e provavelmente iriam querer sair da União Europeia. Se o Matteo Renzi renunciar, quando ele renunciar pelo jeito, você tem duas opções, ou você tem um governo meio que de sódia enrolada até as próximas eleições, ou eles chamam eleições. De qualquer maneira, uma hora esse partido 5 Estrelas vai ganhar, e ele pode muito bem querer fazer um referendo para sair da União Europeia, é uma das plataformas deles. Saindo a Itália da União Europeia, complica o jogo, porque você tem um problema dos riscos de dívida deles, você tem mais risco vindo para a estabilidade da União Europeia, e todo esse risco, que agora você já tem possibilidade, talvez, não sei, quem sabe um dia, talvez, da saída da França. A Grécia já deveria ter saído, pode ser ejetada no ano que vem, ou sair de sua própria vontade, vamos ver. E daí o Reino Unido vai desencadear sua saída, a Itália pode ir junto. Isso gera várias incertezas econômicas na Itália. A situação italiana não é tão diferente da situação brasileira, na verdade. Eles acabaram. Alguns anos atrás, eles passaram por uma grande operação de corrupção, de limpeza gigantesca. Os políticos reagiram, conseguiram parar a operação, como tentaram fazer aqui. Mas a dívida deles é explosiva, a economia está estagnada desde antes da crise de 2008, essencialmente. O desemprego é endêmico e permanente, quase, especialmente entre os jovens. E não tem muita coisa que você possa fazer no sistema deles para mudar, para salvar essa situação. Ou seja, a Itália, basicamente, uma hora vai ter que falir. Esse é um dos motivos pelo que o Matteo Renzi estava querendo fazer essa reforma, porque ele não tinha os poderes na mão dele para fazer essa reforma do jeito que ele queria. Ele pediu esses poderes, negaram, ele falou, quer saber então, tchau, me demito. Sabe, o que é compreensível. Eles vão ter que passar por alguma dor muito grande,
e isso agora está se solidificando cada vez mais, está se tornando cada vez mais uma certeza. Como resultado disso, antes de eu entrar nos resultados disso, a gente também tem outra coisa de imigração. A Itália é uma das portas de entrada de imigração ilegal na Europa. Eles estão, em parte, assustados, porque a maior parte dos imigrantes desce na Itália e já sai correndo para a Alemanha e outros lugares onde tem coisas grátis. Eles não querem ficar muito na Itália, mas ainda assim alguns problemas estão surgindo e eles estão assustados, eles estão com alguns problemas em relação a isso. E como você vê a onda acontecendo na Europa inteira, existe uma reação de uma estirpe um pouco mais conservadora, um pouco mais tradicionalista, talvez até um pouco mais nacionalista, mas uma estirpe populista de maneira geral, anti o establishment, anti o grande governo, anti a União Europeia, que é saudável, eu diria consideravelmente mal guiada, mas saudável, também uma reação cultural da Itália. Mas as consequências disso são todas as incertezas econômicas que estão se tornando cada vez maiores na Itália e em relação à União Europeia. Como resultado disso, as bolsas europeias capotaram bastante, o Banco Central Europeu entrou comprando loucamente ao longo de 15 minutos, o que fez aquele gráfico tipo papá, e caiu ao longo do dia hoje. O trading, 10, 15 minutos atrás dessa gravação aqui, eles desligaram a venda e compra de ações do Monte dei Paschi, porque caiu tanto que eles desligaram. Falaram, não, deu, fechou hoje, sabe? Tá chegando nesse nível, e como um resultado disso, os títulos de dívida italianos e europeus de maneira geral estão explodindo em taxas de 2 a 5 a 20%, alguns subindo 150%. Claro, de 0,2% para 0,6% ao ano, mas ainda assim uma alta de 150% em um dia, em grande parte em algumas horas. Então, eu vou fazer outro vídeo sobre as consequências disso, que é uma coisa um pouco mais complicada também, mas essas incertezas estão se espalhando pela Europa e botando agora o establishment europeu mais em risco. É mais disso que eu quero falar, assim, mais nesse vídeo, que é mais a estrutura política e cultural da Europa e como ela está se reagindo e mudando esses últimos meses, praticamente. Isso coloca mais pressão na União Europeia, isso coloca mais incerteza na União Europeia e a sua continuidade nos próximos, talvez, 5 anos. Ela pode ter alguns grandíssimos desafios aí. E era esperado. Era a reação ao globalismo, é a reação a todas essas forças tecnocráticas, antidemocráticas. Eu também sou antidemocrático, eu sou um anarquista, eu sou antidemocracia. Mas eles são antidemocracia porque eles querem mandar. Eu sou antidemocracia porque eu não quero que tenha alguém que mande, é diferente. Mas forças tecnocráticas, forças globalistas, forças de esquerda na direção de uma maior intervenção da economia, seja de socialismo planejado ou de socialismo claro mesmo, tomaram controle da União Europeia e estão fazendo todo esse crescimento, causaram essa estagnação econômica dos últimos 10 anos. Foi a crise de 2008. Não foi. Foi o governo europeu e o governo americano que causaram isso. A crise é uma consequência das ações deles. Mas causaram essa estagnação e agora estão tendo que ir para compra de votos descarada com essa migração forçada, basicamente. E a população está reagindo. Essa reação falhou esse domingo na Áustria. Eles quase conseguiram eleger um presidente de extrema direita, e bem extrema aí nesse caso, até porque o nome do partido dele era Freedom Party, FPO, Partido da Liberdade, alguma coisa. O cara era direitão, assim, tinha umas coisas meio... Mas assim, não era extrema direita, né? Vamos parar com isso. Mas ele perdeu para um candidato lá do Partido Verde, sendo que já teve uns problemas com essa eleição no passado, mas o cara tinha uma chance bem real de ganhar, e ainda assim quem ganhou foi o Partido Verde, não foram os partidos tradicionais da Áustria. É como se o segundo turno aqui fosse entre o PV e o Novo, e daí o Novo perde e você fala, mas o PV... Cara, todos os partidos grandes... Não, sabe, é uma mudança muito forte que está acontecendo agora na situação política da Europa, e a União Europeia vai ter que responder com alguma coisa. A União Europeia vai ter que criar alguma coisa para tentar mudar essa situação econômica. Eles já estão indicando que eles vão mudar a política monetária do Banco Central Europeu para tentar fazer alguma coisa diferente, porque eles estão reconhecendo que isso não funciona, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo para criar alguma mudança em tempo de fazer alguma coisa, de ter um efeito forte, porque isso vai levar 3 anos no mínimo, 4 anos
5 para você começar a ter um efeito. Até lá já caiu a casa, pelo jeito. E as pessoas estão se organizando contra o globalismo. Infelizmente, elas estão do lado do nacionalismo, o que é só 2 degraus para baixo na escada de... Então, assim, mas ok, nacionalismo é de fato menos pior que globalismo. Eu vou fazer um vídeo também só analisando isso. Mas você tem um renascimento do nacionalismo e de um ceticismo nas autoridades políticas que foi manifestado nesse referendo. Bom, não está indo muito na direção certa, mas parou de ir na direção errada. E no mundo da política as coisas demoram um pouco, então conte as suas bênçãos. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.